A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, meditando na sua palavra, que é luz e direção para as nossas vidas. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema: o batismo de Jesus cumpre a justiça. Justiça é uma das peças da armadura espiritual dentro do livro de Efésios, que tem que fazer parte da nossa vestimenta espiritual. Justiça também é uma característica do nosso Deus. Dentro da sua perfeição, Ele é justo. Com a queda de Adão e Eva, toda a humanidade foi condenada a um destino terrível. A morte eterna, longe do Senhor. Morte eterna todos teremos, mas alguns serão longe do Senhor e outros perto do Senhor. Segundo a determinação de Deus, havia um preço a ser pago. Qualquer coisa dentro do nosso meio natural, se você quiser adquiri-la, tem um preço. A minha justiça e a sua justiça também tinham um preço. Não um preço contabilizado por ouro ou prata. Por isso que quando nós vemos igrejas mercadejando a fé através de recursos e vendas de coisas, a gente vê que a doutrina dessa igreja é uma igreja perdida. Ela é fora totalmente do contexto. Você não pode associar a tua salvação a você ser um dizimista. Não tem sentido esse tipo de coisa. Para mim, pode fechar. O preço da nossa justiça, ela não tem a ver com ouro, com prata, não tem a ver com a minha dedicação, com a sua dedicação, não tem a ver com a minha frequência na igreja, o tempo que eu oro. Apesar de que muitas pessoas dizem que se você não tem esses procedimentos, você não pode ser salvo. O preço é um preço de sangue. No início do Antigo Testamento, a gente vê as pessoas contabilizando essa salvação através do sangue de bodes e ovelhas, que era, sim, uma forma que o próprio Deus determinou como um modo de você se corrigir diante do Senhor, tendo alguma coisa que lhe custasse. Mas quando as pessoas elas começaram a fazer daquilo algo comum, algo sistemático, Deus já começa a alertar pelos profetas que ele não tem prazer, já no livro de Samuel com Saul, eu não tenho tanto prazer em relação a sacrifícios de sangue de animais, como eu tenho prazer em relação à obediência. O sangue não era qualquer sangue, mas era um sangue de Jesus Cristo. Essa jornada da nossa justiça sendo conquistada diante de Deus, ela passa por muitas missões, e uma delas era o batismo de Jesus. Como nós falamos, Jesus não precisava ser batizado porque ele era judeu, era um procedimento comum àqueles que eram ímpios e se convertiam ao judaísmo, e além de tudo ele não tinha pecado. Apesar disso, para que se cumprisse as escrituras sagradas, ele obedeceu. Nós somos todos os dias chamados a negar a nossa vontade, em detrimento do cumprimento desta mesma vontade divina. Coisas mais leves, coisas mais complexas, coisas mais pesadas, coisas mais leves, nós somos colocados à prova todos os dias. E o que nós vamos falar a partir de hoje tem a ver com essa condição da prova, que não tem a ver com Deus querendo saber se você vai reagir positivamente ou negativamente, porque Ele é onisciente, Ele conhece o presente, passado e futuro de cada um de nós. Qualquer prova que você olhar nas Escrituras Sagradas, a prova de Noé com 100 anos para construir a arca de Noé, a arca, a figura de Abraão saindo da sua terra, ou ele tentando levar o seu filho para o sacrifício no Monte Moriá, a figura de Moisés por todo aquele tempo lá, isso não tem a ver com Deus querer descobrir o teu coração, porque Ele conhece.
Ele conhece o meu coração, Ele conhece os nossos pensamentos, todos os nossos caminhos eles estão traçados. As provas, elas são para nós mesmos. Cada situação em que você é colocado em teste, em prova, você não está sendo provado para ver se você, agora eu olho para o Nicolas e o Nicolas está ok, ele está aprovado. Não, não funciona assim. Nós vamos citar mais para frente o texto de Tiago que fala que ele não prova e não testa, ele não tenta ninguém. Ele não precisa disso. Como que está o seu nível de obediência hoje? Nas coisas que você é colocado nesse dia, nessa semana, diante do Senhor, você opta pela sua vontade ou pela vontade do Senhor? A juventude, ela traz esse tipo de contexto, de eu achar que eu sou o dono do mundo. Quando eu olho para pessoas como a Luísa, como eu olho pessoas como o Pedro, que está crescendo, são pessoas que acham no interior que quando se formarem ou quando tiver mais velhos, vão conquistar o mundo. É uma condição que cada um de nós tem. Nós achamos que a nossa presença vai realmente trazer uma mudança no mundo de uma forma... E pode ser que sim, mas pode ser que não. O que vai ser, no final das contas, contabilizado é: eu fui obediente a Deus ou não? Não há legado a ser deixado. Não há nada que eu possa oferecer para minha filha que seja tão importante assim que daqui a 10, 20, 30 anos ela possa trazer isso à memória. Mas as coisas que estão contabilizadas dentro do reino de Deus, sim, elas são eternas. Elas vão estar como pedras na sua coroa. E você vai poder viver a eternidade de olho nessas coisas. A palavra de hoje, dentro do capítulo 4 que nós iniciamos hoje, tem como título o caminho de Jesus para o deserto. Você lembra muito bem que no final do capítulo 3, ele tinha acabado de ser batizado, foi obediente. Naquela cena, a figura da Santíssima Trindade, ela é patente. A figura da voz divina dos céus, falando: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. A figura do Espírito Santo, numa forma como de uma pomba, descendo dos céus e descendo sobre a figura de Cristo. E a figura do próprio Cristo, seja como 100% homem, como 100% Deus, naquela cena. E tudo ali se cumpre, e ele olha para João Batista antes e fala assim: é para que se cumpra a justiça. Não deu 10 minutos, não deu uma semana, não deu um ano. Logo após, a gente vê a ação de Jesus Cristo sendo levado para o deserto. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 1 e 2. Assim diz a palavra de Deus. A seguir, logo após, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Senhor, louvamos a Tua palavra, louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nós, Pai querido, somos dependentes de Ti, precisamos ouvir a Tua instrução e ouvir a Tua voz. Precisamos que o Senhor nos direcione, Pai, porque somos como ovelhas que são levadas ao matadouro todos os dias. E se o Senhor, Pai querido, não nos guiar e não nos orientar, nós seguiremos o ouvir e o clamor da nossa carne e nós seremos enganados, Pai. Pedimos que o Senhor nos guie e nos dê uma palavra santa aos nossos corações nesta noite. Peço, Pai, que o Senhor me conceda o privilégio de ser um instrumento do Senhor nesta noite, através do Teu Espírito Santo. Oro em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Tenho falado bastante sobre detalhes.
Essa palavra a seguir, ela é bem emblemática, porque ela vai trazer a nossa vida, entendeu? Diante dos reveses que as coisas acontecem. Não acha que as coisas elas vão dar um tempo. Agora vai ter um tempo de calmaria. Pode ser que sim, mas pode ser que não. E aí essa palavra a seguir, ela tem exatamente essa concordância, esse entendimento de que as coisas ruins, elas são acompanhadas de coisas ruins. São acompanhadas. O verso que nós vamos meditar hoje é só o verso 1 que diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Os 4 evangelhos, eles estão em conformidades com esta versão, embora uma ou duas palavras elas sejam diferentes, como nós já vimos a questão da diferença de um evangelho de Mateus, que é para os judeus, o evangelho de Lucas, que é para os gregos. Então há uma diferenciação de palavras, mas o contexto ele é o mesmo. Imediatamente após o Espírito Santo descer sobre Jesus no batismo, lemos que o mesmo Espírito conduziu Jesus ao deserto. É como se ele descesse sobre Cristo, pegasse na mão dele e falasse assim: vamos. Jesus sabia daquilo. Um diferencial entre nós e Cristo: ele tem a consciência 100% divina, então ele sabia o que iria acontecer. E aí você pode pensar: será que é melhor eu saber ou não saber? Às vezes é melhor não saber. E eu fico imaginando Cristo, ele passando toda a vida dele, sabendo que ele estava culminando, andando em direção a um sacrifício extremo. E naquele momento ele sabia que ele estava sendo conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito não apenas o conduziu, mas ele o conduziu àquele lugar. Nós queremos sempre que o Espírito Santo nos conduza, como no Salmo 23, a pastos verdejantes. Nem sempre somos levados a pastos verdejantes. Ele levou Jesus ao deserto com a finalidade específica de ser tentado. As Escrituras nos dizem claramente na Epístola de Tiago que as tentações elas surgem de dentro das inclinações malignas do nosso coração e que nós cedemos a ela como resultado do nosso espírito corrompido. Por que eu reajo de uma maneira pecaminosa? Porque eu sou pecador. Não se é esperado que eu reaja de uma maneira diferente do que eu ser uma pessoa pecadora. Quando eu ajo de uma maneira diferente, é um espanto. Diria que talvez os anjos olhem e falem assim: ele agiu diferente. Eu fico imaginando a cena de quando nós encontrarmos o Senhor nas alturas, seja através do toque da trombeta, seja através do fim das nossas vidas aqui, em talvez os anjos chegando para você e falando assim: como é que você, naquela situação, você manteve a linha? Você não caiu para um lado ou caiu para o outro? Não consigo entender. E você vai poder falar lá, entendeu? Você vai ter uma mente como a de Cristo. Você vai se lembrar daquela situação e você vai falar com ele: olha, aconteceu isso e isso, o Senhor me deu graça. Talvez tenha acontecido a mesma coisa com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Noé, com Elias, com Eliseu, Isaías, que foi cerrado ao meio, e outros grandes homens e mulheres de Deus por toda a história. Por que você não negou? Por que você não disse não? Tiago também escreve que ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, verso 13. E a gente começa a olhar isso aí, como é que em Cristo ele vai sendo levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Sabemos que Deus não está tentando Jesus aqui em Mateus. Eu já dei um spoiler para você, porque a tentação não é para ver se Cristo vai testar, se ele vai folhar, mas é para mim e para você. Como que eu posso seguir um exemplo de uma pessoa que é diferente? É como se eu fosse uma pessoa extremamente abastada financeiramente e eu exigisse de você coisas que você não tem como. E a gente vê muitas igrejas fazendo isso. Dê o seu melhor, dê o seu Isaac. A pessoa não consegue nem pagar o aluguel. Ele fala assim: não, mas faz uma prova de fé, entrega o seu aluguel aqui. E as pessoas fazem isso. E as pessoas acreditam realmente que Deus está fazendo isso. Deus não faz isso.
A palavra que Mateus usa significa tentar ou testar. Deus enviou seu filho ao deserto a fim de que ele fosse tentado por Satanás. E o propósito da tentação era testá-lo. Mas o foco não era Cristo. O foco era eu e você. Como que nós poderíamos olhar para a figura desse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sabendo que ele não poderia pecar de maneira nenhuma? É muito simples. Eu dou uma missão para você e te dou todos os elementos, você vai falar, poxa, é muito fácil. Olha, você tem que fazer um bolo, eu te dou ovo, eu te dou não sei o que, te dou um vídeo do YouTube para você acompanhar, você vai lá e faz. É muito simples, pastor. Eu quero ver você fazer sem esse tipo de instrução. A impecabilidade de Jesus. Jesus, ele poderia pecar ou não poderia pecar? Esse é o grande dilema. Quando nós olhamos a figura de Cristo como Deus, é claro que ele não poderia pecar. Em nossos últimos encontros, consideramos quando Jesus se submeteu ao batismo de João. Ele o fez em parte para se identificar com o seu povo, demonstrando a solidariedade entre ele mesmo e o povo da aliança de Deus. As pessoas tinham que olhar para ele como um ser humano. Eu procuro, quando eu estou aconselhando vocês, tentar ser o mais humano possível. Vocês olharem e falar assim, olha, ele não está me julgando. Ele também é passível de erro. E eu falo das minhas falhas. Eu não tenho problema de falar da pecaminosidade das minhas ações. Se você quiser saber mais, liga para a Luísa, liga para a Rosângela. Com certeza elas vão dar um relato muito melhor de como eu sou. Então eu não tenho problema de mostrar a pecaminosidade do meu ser. Jesus não precisava ser batizado como forma de demonstrar arrependimento, porque ele não tinha pecado nenhum. Os céticos, aqueles que não acreditam em nada, eles atacam a verdade, a veracidade do nascimento virginal de Jesus e a ressurreição, que são fatos milagrosos que nós nos apegamos a eles. Nós olhamos para o nascimento de Cristo e a ressurreição de Cristo como coisas icônicas dentro do cristianismo, mas nós esquecemos esse momento da tentação de Cristo. Que a justiça só foi cumprida na cruz, porque ele cumpriu os passos. Ele foi batizado, ele foi tentado e ele não sucumbiu. Qual seria o valor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, sendo crucificado e ele tendo falhado no deserto? Se você cumprir toda a lei e errar em um só, você errou em todos. No entanto, existe algo na Escritura a respeito de Jesus que é ainda muito mais surpreendente do que a ressurreição dos mortos. Muito mais. É a impecabilidade dele. Mas como? Deus. As pessoas mais íntegras que nós conhecemos não ficaram sem pecar nem um dia. Você pode parar para pensar e falar assim, quem é a pessoa mais correta que eu conheço? A pessoa mais direita, a pessoa que é mais referência. Aquela pessoa, ela pecou, e pecou, e pecou, e pecou, e pecou. É impossível imaginar um ser humano, não importa o quão santificado exista, que ele viva uma vida de plena retidão sem a menor mácula moral. Não existe. E aí nós vemos o problema da Igreja Católica Romana, em que olham para o Papa e falam, ele não erra. E aí nós vemos a figura do Papa Francisco, que ele tinha uma visão muito mais liberal, e ele aceitava a condição da comunidade, entendeu? De uma forma muito tranquila. Quando entra esse Papa, ele fala, não, casamento é entre homem e mulher. Mas se ele é impecável, como é que ele falou aquilo e o outro falou outra coisa? Então não existe nenhum ser humano que nasceu, exceto Jesus Cristo, que foi isento de pecado. Devemos lembrar que um dos papéis de Jesus para servir era o de um novo Adão. Ele foi chamado para fazer por nós aquilo que o primeiro Adão não conseguiu. Algo que eu não conseguiria e você também não conseguiria. Esse contraste entre o novo Adão e o antigo Adão, ele é apresentado muitas vezes dentro do Novo Testamento, para mostrar que por causa da desobediência existe destruição e ruína. Uma palavra que vocês estão cansados de ouvir chama-se consequência do pecado. Nós temos a consequência do pecado original, mas eu também tenho consequências das minhas ações e das minhas decisões.
E por mais que você fique bravo, por mais que você fique chateado, por mais que você queira colocar essa palavra de volta, ela sempre bate na tua porta. Estou aqui de novo. Consequências. O problema é que nós somos inconsequentes. Nós achamos que nós podemos fazer o que nós quisermos, mas não vai acontecer nada demais. Eu posso andar a 120, 130, 150 por hora na EPTG e quando acontece alguma coisa eu acho que está errado. Não, você está transgredindo uma lei e a possibilidade de acontecer aquilo é muito simples. Um comércio, qualquer coisa, tudo tem ônus e bônus. O ônus é seu e o bônus também é seu. Sempre falo para vocês, a minha posição com vocês, ela sempre é consultiva. Eu olho para você e falo assim, eu acho isso. Quem vai decidir? Você. É você que vai decidir. Porque é você que vai concluir. Não adianta depois você falar assim, foi o pastor Paulo que falou, não adianta. A responsabilidade, ela é sua. Esse contraste entre o antigo Adão e o novo Adão, ele mostra essa destruição, essa ruína por causa do pecado, a consequência. Graças à obediência do segundo Adão, nós, seguidores de Cristo, somos redimidos, apenas por causa disso. Não é a sua confissão, não é a sua frequência, não é o seu zelo ministerial, nada disso. É o sacrifício dele apenas e apenas ele. Para que Cristo nos redimisse como o segundo Adão, ele precisou ser colocado à prova. Assim como o primeiro Adão, ele foi testado e não podia falhar. A redenção que Cristo realizou por nós não foi conquistada somente com a sua morte. Ele não apenas teve de receber nosso castigo pelo pecado, como também precisou alcançar a justiça por nós. Assim sendo, a sua obediência perfeita foi tão necessária na salvação como a cruz, como a ressurreição. Se você tirar a condição da obediência, é um sacrifício tolo. Sacrifício tolo que é? O que é o ouro de tolo? Quando teve a corrida do ouro lá nos Estados Unidos, na década, sei lá, de 30, 40, as pessoas elas começaram a ir para tentar resolver a vida delas, e elas foram lá e talvez uma meia dúzia ficou rica, mas a grande maioria foi lá e morreu lá. É a mesma coisa de jogadores de futebol. É a mesma coisa que pessoas que trabalham com esportes. Alguns se destacam, mas nem todos. Mas naquela corrida de ouro, quando as pessoas elas encontravam ouro, às vezes era uma coisa que chamava birita ou pirita, não lembro o nome parecido assim, que era o ouro de tolo. Ele não tinha validade nenhuma. Não valia nada. Estava vendo hoje à tarde lá uma passagem, né, daquele Trato Feito, né? E aí o cara estava lá negociando com um cara, e o cara falou assim, esse livro aqui ele é muito importante, ele tem a assinatura do fulano, assim, assado, tal, quanto você quer? Ele falou assim, eu quero 30, e ficou aquela negociação, fechou por 16, e ele foi lá e deu. E as pessoas olharam para ele e falaram assim, mas você consultou uma pessoa que é entendida em assinaturas? Não, eu olhei para aquilo e eu achei que era e foi. Perdeu $16 mil. Porque não foi consultar aquele quem deve. Na verdade, o que nós temos que consultar são as escrituras sagradas. Eu sou uma forma consultiva, aqui não é consultivo. Eu trago a minha interpretação, aqui não. Aqui você lê e você recebe a direção do que você tem que fazer. Quando nós olhamos a condição de Adão no primeiro sacrifício, ele estava numa condição em que ele estava num cenário perfeito. Você acha que Adão e Eva estavam com fome? Talvez eles tivessem almoçado. É o que eu falo com arroz, sempre que a gente se vai no mercado, se você for com fome, você traz muito mais comida do que você traria se você estivesse com o estômago cheio. Porque você é atraído pelos desejos. Adão e Eva, eles estavam muito bem alimentados. Haviam frutas de toda sorte ou espécie, e eles comiam, diferente de Jesus Cristo, que estava há 40 dias sem comer e sem comer, beber não, sem comer. Adão e Eva estavam num local que era o Jardim do Éden, que era um clima perfeito, um clima ameno, talvez 24 graus, com muitas árvores para ficar escondido na sombra, e Jesus Cristo estava no deserto. O deserto aonde Jesus estava era um deserto extremamente inóspito, em que tinham aranhas, cobras, escorpiões e alguns tipos de aves. Adão, ele tinha companhia.
Era Adão e Eva, eles estavam juntos, não estavam sozinhos. Talvez uma das coisas mais difíceis é quando nós passamos uma luta e dificuldade, nós estamos sozinhos. Jesus estava sozinho. O teste do primeiro Adão aconteceu de uma maneira muito tranquila. O cenário foi totalmente diferente. O Espírito levou Jesus para ser tentado em um lugar sombrio e amedrontador. Amedrontador. A circunstância do teste foi o estômago vazio, decorrente de um jejum de 40 dias. A serpente foi até Adão e Eva, com eles com o estômago cheio, e eles estavam em companhia. Eles enfrentaram o teste com apoio e encorajamento um do outro, apesar que talvez fosse melhor estar sozinho do que mal acompanhado, já diz o ditado. É possível perceber o contraste entre os dois testes, o contraste de Cristo e o contraste do teste do antigo Adão. Por exemplo, por outro lado, existe um ponto de semelhança que nós não podemos negligenciar. A justiça, ela estava em prova. A obediência estava em prova. A cena mostra Satanás, ele indo para Adão e Eva e falando assim: Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim, não é mesmo? E Eva fala: não. Ele falou que a gente pode comer de todas, menos dessa. Porque se a gente comer dessa, a gente vai morrer. E Satanás olha e fala assim: certamente vocês não vão morrer. E aí eles são enganados. E eles comem. A mesma coisa aconteceu com Jesus Cristo. E nós vamos ver nos cultos por vir essas tentações que ele passou. Todas elas dentro da palavra. E a única forma dele, Jesus Cristo, o homem, vencer a estratégia de Satanás ali naquele momento foi seguir a palavra. E nós vamos ver essa relação de Satanás trazendo uma palavra que estava nas Escrituras de uma forma deturpada e Jesus respondendo dentro da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus fala: mas não é bem assim a interpretação. E a gente vê as pessoas interpretando as Escrituras Sagradas como elas querem. E cada vez mais nós temos que nos aficionar para a gente aprender cada vez mais. Entenda que é diferente a exigência da minha vida, por exemplo, para a vida da Júlia ou da Helena. É diferente. Mas não quer dizer que você pode ficar estacionado dentro do cristianismo. Estava lá fora com Moisés e ele falava assim: estou finalizando pela primeira vez a leitura da Bíblia. Glória a Deus. Não pare, continue. Se dedique, estude. Saiba, comece a entender cada vez mais. Como na arte marcial você tem que ser especialista naquilo, porque senão você toma um golpe, você cai no chão e você é nocauteado. Só que, diferente da luta, dentro da área espiritual não há uma segunda chance. Se você morrer no espírito ali, você não volta. Você fica jogadinho aí. Quantas pessoas estão entrando naquele boteco lá, o dono do boteco, uma vez eu fui lá cumprimentar, sempre que eu vejo, ele fala assim: pastor, qualquer hora eu vou contar o testemunho da minha vida. Ele já foi crente. Ele está lá agora. O que aconteceu? Para que ele pudesse sair do evangelho, sair do cristianismo, para viver uma vida de dono de bar. Em que as pessoas elas estão cantando músicas. Eu não tenho nenhum problema com pagode, eu não gosto, não faz a minha praia. Pagode, sertaneja, eu não tenho problema com esses ritmos, e mesmo os outros, entendeu? Mas a grande maioria desses ritmos, em especial brasileiros, eles falam de uma condição de que o homem, ele age numa condição de que é um sofrimento eterno, em que o cara não consegue ser macho, não consegue ser homem, porque a mulher traiu ele, aquele negócio, aquilo ali me constrange, me incomoda. Homens que não são homens. Em todo o repertório musical, inclusive no rock, no pop, não sei o que, a gente vê essa condição de que as pessoas elas parecem que são eternas sofredoras. E que a alegria ela é uma coisa efêmera que passa e que você não consegue segurar isso aí. É como se fosse uma areia na mão, você tentar colocar água na mão, você não consegue manter. E Cristo fala: não, eu sou a videira verdadeira, você está comigo, você está para sempre. Filipe falou isso. Nós temos que entender e viver essas realidades.
A dúvida a respeito da possibilidade de Jesus cometer pecado é levantada em todas as gerações. Muitos teólogos afirmam que seria impossível, e eles baseiam esse argumento nos decretos eternos de Deus. Se Deus decidiu que Cristo viria a ser este mundo para ser o remidor, e se Cristo realmente foi ordenado nos redimir, então certamente à luz dessa divina pré-ordenação seria impossível que ele pecasse. Então, o sacrifício dele é uma farsa, porque ele não podia fazer nada a não ser cumprir aquilo. Nós temos que olhar para a figura de Adão e para a figura de Jesus de uma maneira diferente do que eu e você. São coisas diferentes. Aquilo que Deus tem determinado para a sua vida vai acontecer, independente de você querer ou não. Você pode escolher a cor do cavalo, desde que ele seja branco, e você vai ser direcionado para aquilo. Na figura de Cristo, não. Na figura de Adão, não. Ele, como 100% homem, ele poderia decidir não pecar, ele poderia decidir pecar, por mais que seja agressivo aos nossos ouvidos, porque a gente não consegue separar, e não é possível separar a figura de Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus. Mas ele poderia dizer não, mas ele não disse não. Há uma minúscula grupo de pessoas, porém, que olham para uma pequena distinção teológica. Na perspectiva eterna, não há qualquer possibilidade de Jesus ter pecado, assim como seria impossível Adão, Eva ou Judas não terem pecado. No entanto, em termos de os decretos eternos de Deus, nós temos que entender que Adão e Eva, eles não foram induzidos a pecar, porque também seria uma farsa. Da mesma maneira que Jesus Cristo não foi induzido a não pecar. Ele estava lá como homem. E ele poderia pecar. E por isso que o sacrifício dele é tão precioso. Porque ele, sendo Deus, podendo fazer o que ele quisesse, ele decidiu ser obediente até a morte de cruz. É algo que é exigido de nós. Mas nós, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos. Por isso que nós dependemos do Espírito Santo. As lágrimas nos vêm aos olhos, a tristeza nos vem ao coração, a ansiedade e a preocupação nos assolam, mas Deus sabe que nós somos seres humanos, nós somos assim mesmo. Por isso que é necessário que Cristo morra por mim e por você. O Deus encarnado tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Embora nós não possamos separá-las, nós temos que entender que Jesus, ele teve fome, ele teve sede, ele passou frio. Deus não. Você consegue olhar para essa situação e ver que da mesma maneira que ele sofreu, que ele sentiu dor, sendo tristeza, em que você, quando você é afrontado, você quer realmente chamar, você está pensando que está falando com quem? Imagina aquela cena de Jesus Cristo sendo afrontado por Pilatos. E ele fala, se eu quisesse, eu chamaria tantas legiões de anjos. Estava à disposição, ele podia fazer aquilo. Ele podia fazer aquilo e Deus não ia, agora eu não quero mais Jesus Cristo. Não, ele ia voltar ao seio e a humanidade estava totalmente perdida. Ele tinha autoridade para dizer sim ou para dizer não e ele não disse. Porque ele pensava em mim, pensava em você. Nós lemos já o texto de Isaías que fala que nós somos os filhos dele, através do sacrifício dele. E o que se espera que nós façamos? Que a gente morra. Que você morra pelos seus filhos, que você morra pelo seu marido e pela sua esposa, que você morra pela causa do Evangelho. Isso é extremamente importante e é o que é esperado para nós. Durante toda a vida, Jesus teve fome, transpirou e morreu. Essas foram manifestações da natureza humana e não divina. Aqueles que pensam que a natureza divina de Jesus ofuscou a natureza humana a ponto de impossibilitar a prática do pecado, caíram em uma heresia antiga e fatal, dizendo que era só uma pessoa, aquilo ali é apenas um teatro. Há pessoas que falam isso, é apenas um teatro. Como eu já falei para vocês, tem um filme que diz, Jesus não está morto. É uma teologia do século 17, 16, 18, eu não sei, em que as pessoas falam, Jesus é Deus? Sim. Jesus morreu? Sim. Então Deus está morto. É uma teologia. As pessoas elas pegam a palavra e distorcem para encaixar dentro do que elas creem, dentro do que elas querem. Estava vendo um vídeo hoje sobre, estou pensando se eu compartilho ou não, sobre pastorado feminino.
Tá lá, a pessoa desenhou, eu gosto daquele jeito que eles fazem, que é uma teologia desenhada, mostrando aonde aparece, como que acontece, o que acontece por causa que o homem deixou. A gente tem que ver toda essa condição de que há uma lei, uma forma de agir que não está pautada para eu decidir se eu quero fazer ou não quero fazer. Ou você é ou você não é. Se você é cristão, você é obediente. Se você não é cristão, você é rebelde. E para você é destinado ao inferno. Por isso que Jesus Cristo fala em Apocalipse, volta ao primeiro amor. Não é algo emocional, é você olhar para a sua situação e falar assim, o que é que eu tenho feito que está errado? E não ficar só nesse blé, entendeu? Eu vou fazer, eu vou ser... Não, vou e faço. Sermos homens e mulheres de Deus, desejosos de fazer a vontade do Senhor, buscando a fortaleza dEle para cumprir os desígnios dEle. Independente do que está acontecendo. Porque é muito fácil você glorificar Deus enquanto está tudo certo. Já contei para você esse exemplo. Estava namorando com a Rosângela ainda. Eu estava lá e tocou o alarme do carro. E quando eu saí, a pessoa tinha puxado a porta do carro e amassado. Eu olhei para aquilo e falei, glória a Deus. Se eu tivesse encontrado aquele ladrão, talvez eu não estivesse aqui hoje com vocês. As pessoas elas estão preocupadas com o passado. O passado eles fazem parte da nossa vida, mas nós temos que olhar muito mais para o futuro do que para o nosso passado. A natureza humana de Jesus era uma verdadeira natureza humana, com todas as limitações que lhe são peculiares. Jesus, como homem, ele era igual a você. Entende que a autoridade espiritual vem sobre ele através do Espírito Santo, mas você tem autoridade espiritual para agir no mundo espiritual e você não tem feito isso. Talvez por falta de conhecimento, talvez por comodismo. As limitações de Jesus elas eram comuns a todo ser humano. Jesus tinha a capacidade de pecar. Caso contrário, não teria sido um verdadeiro sacrifício humano. Além do mais, se ele fosse incapaz de pecar, a tentação no deserto não valeria de absolutamente nada. Quando Davi ele vai oferecer um sacrifício para Deus, a pessoa encontra ele no caminho e fala assim, você pode pegar esse terreno aqui, você pode pegar esse lote aqui, você fazer o sacrifício, tô aqui os bois, tô aqui a madeira. E ele fala assim, eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe nada. Jesus, como homem, ele não poderia oferecer um sacrifício por mim e por você, se não custasse nada. O sacrifício dele foi um sacrifício cruel, um sacrifício dolorido. E quantas vezes você e eu somos levados a essa mesma condição? Vivermos esse sacrifício do Senhor a cada dia, a cada momento. Essa semana começa novamente. Nós estamos começando uma nova semana no dia de hoje. Com certeza você vai ter muitos desafios. E o maior desafio que você vai ter é: eu vou ser obediente ao Senhor ou eu vou ser rebelde ao Senhor. Amém, queridos? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome, agradecemos pelo Teu amor e Teu cuidado. Pai, somos rebeldes por natureza, Tu nos conhece muito bem. Nós temos, Pai querido, sido movidos muitas vezes, Pai, pelos nossos próprios corações. Que nós possamos ser, Pai, orientados, guiados pelo Senhor, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.